Fala galera, esse é o Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Eu sou o Gabriel Feitosa, sou professor de História. Estamos em mais uma edição dos Extensivos. Hoje falaremos da independência dos Estados Unidos da América. Na verdade, a independência das 13 colônias que se transformam nos Estados Unidos da América. Fato ocorrido aqui no 4 de julho de 1776, feriado para os americanos até hoje, e um marco na nossa democracia americana. A primeira nação norte-americana, né, gente, a conquistar a sua república dentro de um regime democrático nos moldes do iluminismo. Galera, como é que a gente entende esse processo? A Inglaterra, que colonizava as 13 colônias até esse momento, passa por uma nova política tributária. E a gente tem aí 3 fatores que explicam essa nova política colonial em relação às 13 colônias. A Guerra dos 7 Anos, colocando a Inglaterra contra a França, pela posse de determinados territórios coloniais, fez com que os ingleses vencessem esse conflito, tá ok? Aqui nós vamos de 1756 a 1763. E mesmo a Inglaterra vencendo a guerra contra a França, ela sai desse conflito muito calejada, né? Muito, de alguma maneira, em crise econômica, porque gastou muito com a guerra. A Revolução Industrial também dita novas necessidades econômicas, já que a Inglaterra vai passar a produzir em larga escala. Estamos falando de um momento da produção em massa. Logo, a Inglaterra vai precisar de novos mercados consumidores. E por fim, vai perceber que a sua colônia, no caso essas 13 faixas territoriais ali no Oceano Atlântico, ao norte do Atlântico, tinham uma boa evolução econômica nesse período. Já estabeleciam comércio com outras regiões, como o caso da África, já tinha uma política interna e um comércio interno muito bem desenvolvido, principalmente na região norte, ali onde você tem Nova York, Washington, Massachusetts. Então a combinação desses 3 fatores, a crise econômica dos 7 anos, uma nova necessidade de buscar venda desses produtos e uma necessidade de incomodar a colônia, de alguma maneira controlar o comércio intracolonial, vai fazer com que a Inglaterra tome uma nova política de tributos. E eu estou listando aqui essas leis que são importantes. Galera, a Inglaterra ela está abandonando a chamada negligência salutar, aquela medida que ela tomava anteriormente de negligenciar a sua colônia, né? De se manter distante dela, de não cuidar das questões coloniais, porque estava muito preocupada com seus afazeres internos. A gente percebe a Revolução Inglesa, os próprios conflitos religiosos na Inglaterra, fizeram com que ela ficasse muito em si mesmada, né? Muito voltada para si, e não muito preocupada com as suas colônias. Agora não, agora ela vai passar a colonizar de maneira mais rígida. Cria uma série de leis, a lei do açúcar, né, que sobretaxava esse açúcar colonial, a lei do selo, que criava uma obrigatoriedade de selos em documentos nos Estados Unidos, né, os atos Townshend, que na verdade pautavam e sobretaxavam vários produtos. Você tem o caso ali do vidro, da tinta, né? Produtos que eram de extrema importância para a indústria, funcionavam como matéria-prima, foram todos sobretaxados. A lei do chá, que dava o monopólio do chá para a Companhia das Índias Ocidentais, empresa essa controlada pela famosa Inglaterra. Então só poderiam comprar chá da Inglaterra. Essa lei foi muito bizarra, foi muito, de alguma maneira, violenta e fez com que a população de Boston se manifestasse, criando a famosa, né, Festa do Chá de Boston, quando vários colonos tomaram o porto de Boston, destruíram algumas embarcações e jogaram as caixas de chá ao mar. Nesse evento, são promulgadas, né, na verdade, outorgadas as leis intoleráveis. O governo britânico estabelece uma série de medidas, fechando o porto de Boston, estabelecendo o aquartelamento daquela região, mudando o próprio governador da região de Massachusetts por um governador enviado pela própria Inglaterra, tomando medidas bem rígidas, né? Medidas bem quase ditatoriais, o que faz com que a própria população de Boston comece a se incomodar. E é uma região de extrema evolução política, de boa evolução econômica, que acaba culminando na organização dos congressos continentais. O chamado primeiro Congresso da Filadélfia, ou Congresso Continental, e o segundo Congresso Continental também pode ser chamado de Congresso da Filadélfia. Galera, temos forte influência do iluminismo nesse momento. O primeiro Congresso Continental é organizado aí por um grande latifundiário da região, George Washington, vem com esse slogan: sem representação não há taxação. Ou seja, se nós não tivermos representação no parlamento da Inglaterra, nós não vamos admitir tais leis, tais taxas.
Esse slogan ele é muito importante, né? Porque mostra que ainda no primeiro congresso não havia intenção de independência, não havia intenção de se transformar em uma nova nação. Na verdade, eles queriam continuar fazendo parte da Inglaterra, só que tendo representação no parlamento britânico, perceba? Aqui ainda há um sentido de unidade. Agora, quando vamos para o segundo congresso, o funk muda, ele fica bem mais pesado, fica bem mais batidão, porque aqui já temos uma proposta de independência, na medida que a Inglaterra se recusa a aderir ao primeiro congresso, ela ignora esses colonos aqui, e é aí que o George Washington parte para a formação das guerrilhas, ao lado de Thomas Jefferson, que já começa a redigir a Declaração de Independência, um outro grande intelectual da história norte-americana. Não é à toa que os dois são chamados de pais fundadores, são os Founding Fathers da grande política norte-americana. É nesse segundo Congresso Continental, galera, que de fato as guerras de independência se acirram, a ajuda da França é muito importante, atuando ali ao lado dos norte-americanos pela sua independência, o que culmina no 4 de julho de 76. A promulgação da Declaração de Independência dos Estados Unidos, de fortíssima influência iluminista, muito importante você lembrar disso, que em 1783 culmina na assinatura do Tratado de Paris. O reconhecimento da independência por parte da Inglaterra, que deve assinar esse reconhecimento, uma humilhação para os britânicos, e que confecciona aqui, no caso, o surgimento da nova grande potência latino-americana, os Estados Unidos da América.